Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando com o nosso ano bíblico, nós vamos estudar aqui o resumo do capítulo 7 do Desejado de Todas as Nações. Vamos ler e entender um pouco mais sobre a infância e a juventude de Jesus. Muita coisa do que a Bíblia não diz é uma lição para nós também. Então vamos lá, vou trazer alguns trechos que eu separei e vou comentá-los. As faculdades da mente e do corpo desenvolviam-se gradualmente segundo as leis da infância, as faculdades da mente e do corpo de Cristo. Então Cristo se desenvolveu como uma criança normal, ele não era uma criança com mente de adulto, como alguns podem vir a pensar. Cristo passou por todas as fases que um ser humano passa, desde bebê até se tornar adulto e a morte. Não chegou à velhice porque ele morreu antes. Manifestava uma paciência que coisa alguma conseguia perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade, firme como a rocha em questão de princípios. Sua vida revelava a graça da abnegada cortesia. E aqui mais uma lição para nós. Cristo, como uma criança, manifestava uma paciência que as coisas não poderiam perturbar. Uma lição para nós, provavelmente o irmão já deve ter passado pela infância, mas até hoje, né? Normalmente quanto mais jovens nós somos, criança, adolescente, nós tendemos a ser uma mente muito impulsiva, muito rápida, e às vezes uma coisa que demore nos tira a paciência, e aqui coisa alguma podia perturbar a paciência de Cristo. Uma lição para nós hoje, colocar na nossa vida, não deixar que nada perturbe a nossa paciência, nada sacrifique a nossa integridade. E aqui está dois pontos interessantes, né? Perturbar a paciência e sacrificar a integridade. Quando você tem uma fila longa que você tem que esperar, principalmente aqui no Brasil, onde o jeitinho brasileiro impera, você já fica pensando em meios, artifícios e subterfúgios para burlar aquilo ali, para avançar mais rápido. Mas nada deve sacrificar a minha integridade, eu não devo passar a perna em ninguém, vamos dizer assim. Desde os primitivos tempos, os fiéis de Israel haviam dado muita atenção à educação na juventude. Então esse é um ponto importante para nós pegarmos como lição deles. Desde o princípio, o povo judeu, o povo de Israel, sempre deu muita atenção à educação das crianças. Eles ensinavam as crianças desde cedo. Isso é uma lição para nós hoje. Devemos ensinar e instruir nossas crianças desde cedo. Cânticos, orações e lições das Escrituras deviam ser adaptadas à mente que se ia abrindo. Os pais e mães deviam instruir os filhos em que a lei de Deus é a expressão de seu caráter, e que ao receber os princípios da lei no coração, a sua imagem era gravada no espírito e na mente. Então aqui, conforme nós temos nossos filhos, os mais jovens, se você não tem filhos, as crianças dentro da igreja, se você tiver alguma responsabilidade, você tem que ter esse tato de transformar, esmiuçar as histórias que nós conhecemos, adaptá-las, as músicas que nós conhecemos, adaptá-las para que as crianças consigam ir compreendendo pouco a pouco a história da Bíblia, a mente dela ir absorvendo essas coisas e a mente ir se abrindo, e conforme ela vai se abrindo, nós vamos dando cada vez mais para a criança crescer desde o início, desde pequena, conhecendo, compreendendo e entendendo a palavra de Deus. Ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciava quanto à instrução religiosa na mocidade era considerada sob a maldição de Deus. Ou seja, se alguma cidade, alguma vila não ensinava as crianças sobre Deus, era considerada uma vila amaldiçoada. Todavia, o ensino se tornara formal. A tradição havia em alto grau sobrepujado as Escrituras. A verdadeira educação teria sido levada aos jovens que a buscassem ao Senhor, se portanto tateando o pudessem achar. Então aqui mais uma lição para nós, né?
nós que já estamos ensinando as crianças, já estamos fazendo isso, agora nós temos que olhar um outro ponto, o ponto do formalismo, o ponto que nós já vimos anteriormente, da formalidade das cerimônias, a formalidade do culto, aquele pensamento de só cumprir a cerimônia, só frequentar os cultos. Eu tenho que ler aqui, eu dei a lição da escola sabatina, eu participo de algumas semanas de oração, mas aquilo não me ocupa a mente, eu não reflito sobre aquilo. A partir do momento que eu saio da igreja, eu termino o estudo, minha mente já vai para outras coisas e aquele pensamento se vai embora, tornando aquilo mera formalidade. Eu estudo a lição da escola sabatina todo dia, eu acordo, leio ali, fecho o livrinho, pronto, vou. E durante o dia, se alguém perguntar qualquer coisa, eu já não sei mais, porque foi uma mera formalidade, eu só faço aquilo, é uma rotina. Não tem o empenho, o afinco, a busca do conhecimento, aplicar aquilo em minha vida. E é isso que está nos trazendo aqui. Devemos sim ensinar as crianças, mas não formalidades, não a letra da lei simplesmente, mas a aplicação em nossas vidas diariamente. E aqui um ponto, né? Se tivessem ensinado um pouquinho que fosse para os jovens e eles tivessem buscado o Senhor, eles iam achar. Se fosse ensinado de fato um pouquinho disso, não era nem muito, era só um pouquinho disso, os jovens que realmente quisessem buscar Deus, eles iam encontrar, mas não era ensinada nada disso e as pessoas não conseguiam encontrar a Deus, porque ficavam apenas nas tradições. Os mestres judeus davam tanta atenção às questões cerimoniais que a mente era sobrecarregada com matéria sem valor para o que aprendia e que não seria reconhecida na escola superior das cortes do alto. As cerimônias, os cultos, a formalidade, os ritos. Depois da entrada da plataforma nós vamos nos ajoelhar, vamos orar e depois vamos cantar um hino. Essas coisas, esses ritos não entram nas cortes celestiais. Isso não é um conhecimento que vem do alto. Isso são apenas cerimônias, são apenas ritos. Devemos focar no estudo da palavra. Absorvido nas rotinas exteriores, o estudante não encontrava horas de sossego para estar com Deus. Não lhe escutava a voz ao coração. Em procura do conhecimento, desviava-se da fonte de sabedoria. Ou seja, as horas eram gastas com coisas que não levavam a Deus. Por mais que ele ficasse muito tempo, às vezes, estudando ali com os mestres judeus, não eram coisas que aproximavam de Deus, eram coisas que não levavam a Deus, eram coisas simplesmente ritualísticas. Muitas vezes, como nós vamos ver amanhã, que vai falar sobre a Páscoa, muitas vezes a cerimônia era feita, mas o real sentido da cerimônia era perdido, não conheciam, não entendiam qual era o sentido daquilo ali, era apenas a cerimônia pela cerimônia, e era isso que não aproximava os jovens de Deus naquela época, e muito disso ocorre ainda hoje. Ficamos olhando para as formalidades, para as coisas, isso pode, isso não pode, e as coisas que deveriam ser de fato olhadas, as coisas que nos levam a Deus, são ignoradas, são deixadas de lado. O que considerava como educação superior consistia o maior obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento. Sobre a influência dos rabis, as faculdades dos jovens eram reprimidas, seu espírito tornava-se constrangido e estreito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Essas palavras são tão parecidas com as de ontem que eu já estava me confundindo. Será que de fato esse é o de hoje? Então é isso mesmo. As pessoas estavam tão focadas em fazer as cerimônias que isso reprimia os jovens que estavam com aquele ímpeto de fazer as coisas. As mesmas coisas que nós vemos hoje na igreja, parece que a história sempre se repete. Às vezes o jovem entra na igreja e agora, como eu não contei ontem a história, eu vou contar hoje, né? Do irmão que eu conheci e trabalhou comigo. Ele me reconheceu por causa do estúdio de desbravador e ele foi e me perguntou se era da igreja, e ele contou a história dele, que ele era da igreja, tinha um grupo forte de jovens, eles iam fazer trabalhos missionários em comunidades no Rio de Janeiro. E aí entrou um pastor na igreja e começou a minar esse grupo de jovens com tudo aquilo que não pode, e aí começou a afastar os jovens
e ele também se afastou. Então, essas coisas que nós vemos acontecendo, nós devemos pegar como exemplo para aprender a lidar com isso. Tem coisas que de fato não podem ser feitas, mas nós como líderes devemos direcionar os jovens para que eles façam aquilo que é certo, usar a força do jovem para que ele de fato desenvolva um trabalho. Não apenas não pode, deixa o jovem sentado no banco. Devemos canalizar o trabalho do jovem, devemos ajudar ele a desenvolver e entender as habilidades que ele pode colocar à disposição de Deus e aplicar aquilo. E não apenas não pode. Se a gente formos ficar com apenas os não podes, nada pode. E aí nós entramos no mesmo culto judaico, onde não podia fazer nada, onde o sábado se tornou um fardo para aqueles que queriam guardar o sábado, quando na verdade o sábado é um dia prazeroso. Eu lembro uma história que tinha uma família que dizia que o sábado era o dia feliz e não podia fazer nada no dia feliz. E as crianças dessa família perguntavam sempre aos pais: falta muito tempo para acabar o dia feliz? Porque queria que acabasse o dia feliz, queria que acabasse o sábado logo, para que então pudesse fazer qualquer coisa, porque nada podia ser feito. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou a escola dos rabis, não necessitava da educação obtida de tais, pois Deus lhe servia de instrutor. E aqui está mais uma lição para nós hoje. Hoje nós procuramos a igreja, pastor fulano de tal vai estar na igreja tal, então eu vou lá para assistir o culto do pastor fulano de tal, porque ele é muito bom. Eu vou ver os vídeos no YouTube do pastor fulano de tal, ou do irmão tal, porque os vídeos são muito bons. Quando na verdade a educação que devemos buscar é a educação de Deus, está na palavra, está no espírito de profecia, naquilo que foi instruído por Deus. E muitas vezes nesse ponto nós acabamos também colocando outros escritores aí que não são inspirados como base do nosso conhecimento. E aqui entra um alerta. Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim. Vou falar agora. A igreja tem um trabalho excelente do Impacto e Esperança, onde nós distribuímos livros para as pessoas ao redor das nossas igrejas, as pessoas na cidade. Diversas literaturas já foram distribuídas. Coisa boa. E a coisa ruim. Muitas dessas literaturas não são inspiradas. A maioria não são. De uns tempos para cá, a gente pode pegar e aí os 4 últimos anos não foram escritos inspirados. Esse ano, o Convite, aí anos depois, esqueci o nome, mas alguns autores conhecidos. Inclusive no meu casamento 2018, o livro do ano foi um brinde, a lembrancinha, do casamento. Então, muitos desses livros poderiam ser, em vez de livros de autores comuns, livros inspirados. Deveríamos estar distribuindo, como a igreja vai fazer no ano que vem, 2023, a distribuição do Grande Conflito. Deveríamos estar fazendo isso já desde antes, desde que se surgiu a ideia do Impacto e Esperança. Já fizemos antes, mas deveríamos continuar fazendo, para que todo mundo já tivesse esse livro em mãos. Ellen White diz que conforme os tempos vão passando, os acontecimentos vão ocorrendo, esses livros nas prateleiras das pessoas irão brilhar, elas irão pegar esse livro, elas irão ler e elas irão compreender aquilo que está acontecendo e compreender e reconhecer a Deus como Deus verdadeiro. Mas nós estamos distribuindo outras literaturas que não são de fato inspiradas, são de autores cristãos, ok? Mensagens que são de Deus, legal, mas não são inspiradas por Deus. São mensagens de autores comuns, não são de fato aqueles que veio do Espírito, não é canônico essa é a palavra, não são canônicos. Então já deveríamos estar fazendo esse trabalho há muito tempo, levar a palavra de Deus, aquele que de fato deve ser o nosso instrutor às pessoas. Aquele que fizera todas as coisas, 2 lições da sua própria mão, escrevera na terra e no mar e no céu. Que sua própria mão escrevera na terra, no mar e no céu. Desviados dos profanos métodos do mundo, adquiriu da natureza acumulados conhecimentos científicos. Estudava a vida das plantas, dos animais, bem como a dos homens. Então, Jesus, quando criança, ele ia aprendendo
conforme aquilo que ele mesmo tinha feito. Ele tirava lições da natureza, ele observava a natureza e o conhecimento dele vinha da observação e do estudo da natureza. E assim também nós devemos buscar esse tipo de lição, esse tipo de conhecimento hoje. E é interessante que como essas coisas, quando a gente começa a estudar, as coisas vão se encaixando lá como Isaías 28:10. Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Isso daqui claramente está casando com o conceito de vida no campo. Porque onde nós podemos observar tamanha natureza como no campo. Na cidade a gente só vê prédios ao nosso redor e a voz de Deus, a influência de Deus através da natureza é totalmente suprimida pela selva de concretos. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus o adquiriu, ao procurarmos relacionarmos com o Pai Celestial através de sua palavra. Anjos se achegarão a nós, nossa mente será fortalecida e nosso caráter elevado e apurado. Tornarmos mais semelhantes ao nosso Salvador. Então, toda criança, e principalmente adulto também, né, que tem que duas lições a aprender. A primeira é se tornar como criança, a segunda aprender como uma criança. Então, todos nós devemos olhar para a vida de Jesus, aprender com ele através de como ele fez. Devemos sim adquirir o conhecimento como Jesus adquiriu e aplicar. E isso vai nos tornar cada vez mais semelhantes ao nosso Salvador. A vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Enquanto criança, pensava e falava como criança, mas nenhum traço de pecado desfigurava nele a imagem divina. Não ficou, no entanto, isento de tentação. Desde criança, desde pequenininho, Jesus era tentado. E Jesus, mesmo quando criança, mesmo quando adolescente, não pecou. Tudo devido à forma como ele buscou a Deus desde pequeno, estudando a palavra, buscando através daquilo que Deus criou a sua instrução, buscando através das escrituras a sua instrução, daquilo que foi inspirado. E da mesma forma, eu e você devemos hoje buscar aprender como Jesus aprendeu e entendermos que podemos sim ficarmos isentos de pecar. Não devemos crer que vamos ficar pecando rotineiramente ou esporadicamente. Devemos crer que podemos sim vencer o pecado. Assim como Jesus venceu, eu e você também podemos hoje. Jesus veio para nos mostrar que é possível. Jesus foi colocado num lugar em que seu caráter seria provado. Aqui está falando de Nazaré. Jesus, em Nazaré, foi colocado num lugar que seu caráter seria provado. Era-lhe necessário estar sempre em guarda, a fim de conservar sua pureza. Estava sujeito a todos os conflitos que nós outros temos de enfrentar, para que nos pudesse servir de exemplo na infância, na juventude e na vida adulta, até porque Jesus viveu lá até os 30 anos em Nazaré. Então, na infância, juventude, vida adulta, ele ficou num local que era extremamente problemático. Se hoje nós pensamos, mas Jesus não viveu lá na favela com um monte de traficante, com não sei o que. Nazaré era pior. Na cidade de Nazaré, a Bíblia nos diz, que não lembro quem foi a pessoa na Bíblia que disse, mas que o que poderia vir de bom de Nazaré, de tão ruim que era o lugar. E Jesus estava lá para provar que poderia vencer um lugar extremamente terrível. Então não há desculpas para o pecado, não há desculpas para eu cair. Não é, eu nasci, tive uma vida difícil. Não há desculpas para desviarmos nosso caráter a fazer o mal. Jesus é um exemplo disso. Veio de um lugar ruim, teve uma família humilde e mesmo assim venceu. E olha que se ele tivesse tropeçado em qualquer ponto, estaríamos todos perdidos. Satanás estava empenhado em fazer a criança de Cristo tropeçar a qualquer instante. Satanás era infatigável em seus esforços para vencer a criança de Nazaré. Desde os primeiros anos de Jesus, era guardado por anjos celestiais. Todavia, sua vida foi uma longa luta contra os poderes das trevas que houvesse de existir na terra. Uma vida isenta de contaminação do mal.
era uma ofensa e perplexidade para o príncipe das trevas. Jesus era uma ofensa para Satanás, porque ele vivia nesse mundo, ele tinha o corpo já desfigurado já pelo pecado, ele nasceu depois de 4.000 anos de pecado, então ele estava suscetível às tentações como todos nós estamos, e ele não tinha pecado. Isso era uma afronta a Satanás, porque ele acreditava que todos iriam pecar. E ele acreditou que quando Jesus veio como criança, ele iria vencer. Não houve meio que não tentasse para enredar Jesus. Nenhum dos filhos dos homens jamais será chamado a viver uma vida santa em meio a tão renhido conflito com a tentação como o nosso Salvador. Se você acha que essas tentações são demais, que ninguém conseguiria suportar, as de Jesus foram muito maiores. As de Jesus foram muito maiores. E ele suportou. Isso é uma prova que eu e você podemos suportar. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, que Deus é fiel, que não vai deixar nenhuma tentação ser maior do que o ser humano pode suportar. Então, se você tem uma tentação, não é motivo para sua queda, porque Deus faz a força dele presente para que essa tentação não seja maior do que aquilo que você pode suportar. Os pais de Jesus eram pobres e dependentes de sua tarefa diária. Ele estava familiarizado com a pobreza e a abnegação, as privações. Essa experiência serviu-lhe de salvaguarda. Em sua laboriosa vida não havia momentos ociosos para convidar a tentação. Nenhuma hora vaga abria a porta às companhias corruptoras. Tanto quanto possível, cerrava a porta ao tentador. Então, Jesus teve uma vida difícil, teve uma vida que teve que trabalhar muito, teve muitas privações. E ele em nenhum momento deixou que presenças corruptoras entrassem em sua vida para o corromper. Ele sempre se afastava o máximo possível. Eu vivo num lugar muito difícil, há muita questão de droga, há muita violência. Eu me afasto o máximo que eu consigo fazer. E vou buscando a Deus, e Deus vai me ajudando a fechar as portas para que o mal não entre, para que evite que os meus filhos sejam contaminados com isso. Eu, como pai, como protetor, devo proteger os meus filhos e ensiná-los já desde o início, desde pequenos, a se afastar desse tipo de influência, a se afastar desse tipo de mal, para que eles possam ter vitória. Porque se Jesus venceu e nos mostrou como vencer, eu e você e os nossos filhos também podem. Foi Cristo, o único ser livre de pecado que já existiu na terra. Todavia, viveu por quase 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Este fato é uma repreensão aos que fazem depender de lugar, fortuna ou prosperidade viver numa vida irrepreensível. Se você está vivendo uma vida e peca por algum motivo, não coloque a culpa disso no lugar, ou não coloque a culpa disso que você é pobre, ou não coloque a culpa disso em nada, porque Jesus nos mostrou que é possível viver uma vida irrepreensível, onde quer que você esteja, desde que você esteja em comunhão com Deus, desde que você busque a Deus, desde que você estude, desde que você esteja empenhado em servir a Deus, desde que você esteja conectado com Deus. Mas se você coloca esses obstáculos como desculpas, aquelas falsas desculpas de sempre, isso irá sempre ser uma pedra de tropeço em seu caminho. Na verdade, é você que está sendo uma pedra de tropeço para você mesmo, colocando essas desculpas na frente. Não há motivo para o pecado, não há motivo para que eu me renda a fazer aquilo que é errado. Tentação, pobreza, advertência, eis justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. Tentação, pobreza, adversidade, eis justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. Você tem tentação? As tentações vão nos levar a ser mais puros e firmes, desde que nós vençamos, não devemos ceder a elas. A pobreza não é uma coisa ruim, desde que você não coloque ela como uma desculpa. Eu sou pobre, então eu tenho que fazer as coisas erradas. Eu sou pobre, então eu tenho que pegar um troco a mais. Eu sou pobre, então eu tenho que me envolver com drogas para que eu possa ter uma vida melhor.
Pobreza não é desculpa. Adversidades, problemas na nossa vida sempre iremos ter enquanto estivermos nesse mundo de pecado. Isso não é desculpa para cairmos, para ficarmos na lama. Essas coisas são para desenvolvermos o nosso caráter cada vez mais, assim como Deus fez quando tirou os hebreus do Egito, levando eles ali pelo deserto. Aquilo deveria ser um caminho para que eles se purificassem através das adversidades, eles entendessem que eles deveriam mudar para buscar a Deus e não colocar isso, reclamações em cima de reclamações, como eles fizeram. À medida que Jesus trabalhava na infância e na juventude, mente e físico se lhe desenvolviam. Devemos deixar sim nossas crianças fazerem trabalhos, não devemos colocá-las numa bolha. Não, você não pode fazer nada porque você é criança, trabalho infantil. Não devemos olhar o trabalho como uma coisa ruim, jamais. O trabalho desenvolve a mente e o físico. Todos devem procurar fazer alguma coisa que lhes seja útil ou de auxílio a outros. Deus designou o trabalho como uma bênção. O trabalho é uma bênção. Devemos fazer o nosso trabalho, devemos fazer coisas para o nosso benefício e o benefício de outros. E somente o trabalhador diligente encontra a verdadeira glória e alegria da vida. Ou seja, o trabalho nos leva a termos glória e alegria nessa vida. Devemos ficar felizes com o trabalho. Não é aquelas pessoas que chegam no final do domingo e postam: ai, segunda-feira, que tristeza, vou trabalhar amanhã. Ela deveria ser motivo de alegria. Amém, que amanhã é segunda-feira, vou trabalhar. Quando as pessoas estão trabalhando, reclamam que estão trabalhando. Quando não estão trabalhando, reclamam que não estão trabalhando. E quando começam a trabalhar, depois de ficar sem trabalhar, elas reclamam que estão trabalhando. Porque, na verdade, as pessoas não querem trabalhar. E isso afasta de Deus, porque não conseguem compreender a glória e a alegria que o trabalho dá. A aprovação de Deus repousa com amável confiança sobre as crianças e jovens que desempenham alegremente sua parte nos deveres da família, partilhando as responsabilidades do pai e da mãe. Tais filhos sairão de casa para ser úteis membros da sociedade. O trabalho dentro de casa dos filhos, lavar uma louça, varrer uma casa, isso vai se tornar pessoas úteis para a sociedade. Então não deve ser uma coisa que devemos privá-los, deve ser uma coisa que devemos incentivá-los a fazer. Através da sua existência terrestre, Jesus foi um ativo e constante trabalhador. Esperava muito resultado, muito empreendia. Portanto, se você quer ter resultado na sua vida, se você quer melhorar de vida, você tem que trabalhar muito, se empenhar muito para isso. Jesus fazia isso e ele tinha resultado. E assim eu e você devemos fazer também. Jesus não se esquivava a cuidados e responsabilidades, como fazem muitos que professam ser seus seguidores. Hoje temos muitas pessoas que dizem ser seguidores de Cristo e que tentam fugir do trabalho a qualquer custo, principalmente quando se fala de trabalho dentro da igreja. Chega uma comissão de nomeação, eu não quero, eu não posso, isso não é para mim, todo mundo se esquivando do trabalho. Cristo não faria isso. É porque procuram furtar-se a essa disciplina que tantos são fracos e ineficientes. Porque muitos se afastam do trabalho, porque muitos não querem trabalho, não querem responsabilidade, por isso que são fracos e ineficientes e tudo o que fazem. Podem possuir preciosos e amáveis traços, mas são sem fibra e quase inúteis quando há dificuldade a enfrentar obstáculos e transpor. Muitos daqueles que caem é porque não se empenham no trabalho, porque não buscam fazer aquilo que é melhor para si. Por serem ociosos, por se afastarem das responsabilidades, acabam não tendo fibra, acabam não tendo forças para suportar as tentações e acabam caindo. O vídeo já está ficando longo, eu vou dar uma adiantada aqui, vou resumir mais. Não havia para ele, indigno de sua atenção, coisa alguma que desdenhasse prestar auxílio. Para Jesus, nada era indigno de atenção. Tudo que ele podia fazer para ajudar, ele fazia. Atraía a simpatia de todos os corações mediante a capacidade de revelar e de compadecer de todos. Ou seja, Cristo amava as pessoas, Cristo amava todos, e isso atraía as pessoas para ele. E aí um ponto importante, não cabe a mim e a você ficar julgando a quem devemos amar ou o que devemos fazer. Devemos amar
e pronto. E as pessoas vão se aproximar de nós e, consequentemente, vão se aproximar de Deus pelo amor. Afastar-se de Deus ou não, aí é outra coisa. Quando o amor de Deus entra em conflito com o eu da pessoa, com eu quero assim, eu gosto assim, eu não quero abandonar isso. E aí quando isso entra em choque com o amor de Deus e com as coisas que Deus gosta, aí a pessoa acaba se afastando ou não, ou ela abandona de fato as coisas e se aproxima de Deus. Então devemos, independente de quem for, nos aproximarmos com amor, nos importarmos com as pessoas, todas são dignas de nossa atenção. Quanto mais simples e tranquila a vida de uma criança, quanto mais livre de estimulação artificial e quanto mais em harmonia com a natureza, tanto mais favorável é ela ao vigor físico e mental e à robustez espiritual. Aqui um ponto importante para as nossas crianças. Quanto mais simples e tranquila, sem estimulação artificial. O que é uma estimulação artificial? É videogames, é filmes, é séries, é desenhos, essas coisas inapropriadas. Desenhos, dependendo do tipo de desenho. Se você vai colocar um desenho ali bíblico para criança, ótimo, mas tem desenhos bíblicos que devemos ter cuidado também, que são estimulantes demais. Então, tudo devemos olhar com cuidado. Isso daqui não é bom, isso aqui é bom. Se para a criança é assim, para o adulto também. Para o adulto, pior ainda, que tem que se desconstruir para se tornar uma criança, para aprender, porque do reino de Deus, as crianças pertencem ao reino de Deus. Então, devemos nos desconstruir e fazer essa mesma coisa. Então, essas coisas artificiais, esses estímulos artificiais, essas coisas que não são de fato reais, não são de fato coisas que nos aproximam de Deus, essas coisas nos afastam de Deus. Então, quanto mais simples e tranquila a vida, melhor para a criança. Último texto. Jesus é nosso exemplo. Muitos há que se detêm com interesse sobre o período de seu ministério público, enquanto passava por altos o ensino de seus primeiros anos. É, porém, na vida doméstica que ele é o modelo de todas as crianças e jovens. É na vida doméstica de Jesus, no período que não é falado, naqueles 18 anos, dos 12 aos 30, em que não fala da vida de Jesus, é ali que está o ensino para as crianças e para os jovens. Como Jesus agia dentro de casa, como Jesus buscava o conhecimento de Deus. Esses ensinos que não estão tão claros assim por não estarem escritos, são um verdadeiro ensino por não estarem escritos. O Salvador condescendeu em ser pobre para poder ensinar quão intimamente podemos nós, em uma vida humilde, andar com Deus. Não importa o quão você acha que está longe de Deus, mesmo com uma vida humilde, a humildade também nos aproxima de Deus. Aliás, devemos todos ser humildes. Não é porque eu sou rico que eu devo ser desumilde. Não é porque eu tenho muitas posses, ou porque eu tenho uma vida um pouquinho melhor que eu devo ser desumilde. Devemos todos nos colocar como Jesus se colocou, com humildade. Viveu para agradar, honrar e glorificar o Pai nas coisas comuns da vida. Sua obra começou por consagrar o humilde ofício do operário que labuta para ganhar o pão cotidiano. Então Jesus veio aqui para mostrar o quão importante é o trabalho também. Aquele que labuta para ganhar o pão cotidiano. Jesus fez isso. Jesus teve de trabalhar para ganhar o seu pão cotidiano, o pão de cada dia. Tinha que trabalhar diariamente, não podia ter folgas, feriados, viagens, porque ele tinha que trabalhar para conseguir se sustentar, para conseguir comer, para ajudar a família. E há muito valor naquele que também trabalha dessa forma, como eu e você que está desempregado também, está buscando emprego. Há muito valor a nós que estamos buscando cada dia, todo dia, nos aproximarmos de Deus cada vez mais, aproximar nossas famílias de Deus cada vez mais, para que através dos nossos atos, da nossa atitude, no nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso estudo aplicado, de nos construir nós mesmos como crianças, olhemos para Cristo e nos transformemos cada vez mais semelhantemente a Cristo. O vídeo já ficou um pouco longo, então vamos encerrar por aqui. Se o irmão tem algum comentário para acrescentar, deixa aí nos comentários para que a gente possa juntos aprender. Se o irmão não leu ainda, vai lá no aplicativo Desejar de Todas as Nações, capítulo 7, tem o audiobook. E na internet você também encontra o PDF. Vamos orar para encerrar o nosso estudo de hoje.
Senhor Deus, Pai querido, obrigado pelas lições de hoje. Que o Senhor nos conduza, nos ajude a fazermos a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude a desconstruirmos o nosso eu adulto, nos ajude a ensinar as nossas crianças a fazer assim como Jesus fez quando esteve aqui, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.